eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Bom, Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Bom, se ele fala que é a videira verdadeira, isso significa então que existem outras videiras. O que é videira? Você sabe o que é videira, pessoal? O que é uma videira? Videira, pessoal, é o nome da planta que produz a uva. É chamada videira, tá? A planta que... Eu não posso falar que é uma árvore, porque na verdade não é uma árvore, né? Então, a planta que produz a uva se chama videira. Ou, aqui a gente conhece muito, né? Principalmente no interior, a gente conhece muito por parreira, parreira de uva. Então, se Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, então significa que existem outras videiras, mas que são o quê, pessoal? Falsas. Existem algumas videiras que são falsas, tá? Então ele está falando assim, ó, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai, ele é o quê, pessoal? Qual é o trabalho do agricultor? Cuidar da videira. O agricultor, ele tem que, né, ou também pode ser chamado de viticultor, tá? O agricultor ou o viticultor é aquele que cuida da parreira, que cuida da videira. Toda planta, pessoal, ela precisa ser cuidada. Se você tem planta na sua casa, você sabe disso. Se você tem uma samambaia, se você tem lá, né, uma jiboia, se você tem lá uma espada de seu Jorge, né? Se você tem lá, meu irmão, um galinho de arruda, se você tem lá uma plantação de goiaba, seja o que for, você sabe que toda planta, não é só você chegar lá, jogar e pronto, tá? Não, não é assim. Você precisa cuidar, né? Você precisa cuidar. Toda planta, ela precisa ser limpa. Existem algumas plantas como a videira. A videira, por exemplo, ela é uma planta que, se ela não tiver o cuidado, ela não pode ficar sozinha. A videira, ela precisa do auxílio do homem para poder ser limpa. Precisa tirar os galhos que estão secos, precisa tirar as folhas que estão mirradas, tá? Ela precisa sempre estar ali. Então, por isso que a Bíblia fala que Deus, ele é o agricultor. Agora, olha que coisa interessante, ó. Todo ramo que estando em mim, em Jesus, não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele o quê, pessoal? Limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, ó, Jesus, ele disse que ele é o quê? A videira. Ele é a videira. O pai é o quê? O agricultor. O agricultor é o que cuida da videira. E ele diz que nós somos o quê? Os ramos. Presta atenção. O ramo, pessoal, ele precisa estar ligado na videira. Agora, olha que coisa interessante, gente, né? Quer ver uma coisa? Vem cá, pastor Lucas, por favor. Quem é a videira verdadeira? Jesus. Então, ó, Jesus, ele é a videira. Nós somos o quê, pessoal? Nós somos os ramos, tá? Interessante é que o fruto, olha só, o fruto, ele não nasce na videira. Exatamente. O fruto, pessoal, ele nasce no ramo. Olha que coisa interessante, tá? Por exemplo, a jabuticaba. A jabuticaba, quem conhece o pé de jabuticaba? O fruto, ele dá na onde? No próprio talo, na planta, né? Você colhe jabuticaba na própria árvore, você colhe a jabuticaba. Ela dá na própria árvore. Só que a maioria das plantas ou das árvores frutíferas, como a videira, não é na própria planta que dá. Por exemplo, aqui tem os ramos. O fruto, pessoal, ele vai dar no ramo. Quando você colhe uma uva, por exemplo, quando você colhe a uva, você colhe o quê? Um ramo. Isso daqui é um ramo, ó. Esse aqui o que está na minha mão aqui é um ramo. E esse ramo está cheio de quê? Cheio de frutos. Tá vendo, ó? Agora, olha que coisa interessante. Presta atenção. Aonde que se produz o fruto? No ramo.
Esse fruto aqui, esse ramo aqui, ele está como, pessoal? Cheio de frutos. Agora, por que que esse ramo está cheio de frutos? Por quê? Porque ele estava ligado na videira. Vê se você entende. O fruto está no ramo. Mas o ramo só produziu o fruto porque está ligado na videira. Se eu tivesse, não agora, mas se quando esse ramo aqui tivesse ainda sem fruto, se eu tivesse tirado ele do pé, eu tirei o ramo da videira. Se ele tivesse sido tirado da videira antes de dar fruto, ele estaria com fruto agora, pessoal? Não. Então preste atenção. O fruto, ele é produzido no ramo. Mas o fruto só é produzido no ramo quando o ramo está na... Agora vamos trazer para a parte espiritual. Quem é a videira? Quem é o ramo? Nós só vamos produzir frutos se estivermos aonde? Ligado na videira. Se o ramo é tirado da videira, pum, ele pode até estar com fruto. Você vê, aqui está com fruto, não está? Mas ele está grudado na videira? Vai chegar uma hora que esse fruto vai ficar o quê? Vai murchar, vai ficar podre, vai secar. E o ramo, vai acontecer o que com esse ramo? Ele vai morrer também. Esse ramo aqui, pessoal, depois de um certo tempo, ele vai ter utilidade? Não. Esse ramo, uma hora, ele vai morrer. Mas a videira, ela continua viva. Você sabia que uma... Obrigado, pastor, Deus abençoe. Devolve minhas uvas lá, viu? Senão o pastor te pega depois, tá? Você sabia que uma videira, ela pode viver centenas de anos? Uma videira, ela pode viver centenas de anos. Ela pode produzir muitos e muitos e muitos ramos. A videira, ela pode produzir muitos e muitos ramos, e esses ramos, muitos frutos. Mas se você tira o ramo da videira, ele morre, ele seca. Assim é a pessoa, se ela estiver ligada em Jesus, enquanto a pessoa estiver em Jesus, ela vai estar produzindo frutos. Ela vai produzir frutos. Pode vir um sol quente, pode vir a chuva, pode vir o frio, pode vir, meu irmão, a ventania, mas enquanto o ramo está ligado na videira, a videira vai alimentando o ramo. Por isso que Jesus fala aqui, versículo 2, todo ramo que estando em mim, que não der fruto, o ramo que não dá fruto, o que o viticultor faz? Ele corta, e todo que dá fruto, ele faz o quê? Ele limpa, para que possa o quê? Produzir mais fruto ainda. Você sabe que toda planta é assim, né? Você vai, por exemplo, você tem lá uma planta na sua casa. Eu falei aqui da samambaia, né? Samambaia, quem conhece samambaia? Você sabe que a samambaia tem uma hora que os galinhos começam a ficar meio amarronzados, ele começa a ficar seco. Se você deixar aquele galinho ali, o que vai acontecer? Vai secar os outros. Aí você tem que ir lá e limpar, você tem que tirar aquele galinho seco, você tem que podar ele. Aí o que vai acontecer? Às vezes aquele próprio galho que você cortou, ele pode de novo ir crescendo, vai ficar maior, vai ficar bonito, e os outros galhos vão continuar crescendo também. É assim. Qualquer planta é assim. Se você gosta de flor, você sabe que é assim, a rosa é assim, né? Se você não ficar limpando, se você não limpar, não vai dar. Toda árvore é assim, pessoal. A mangueira é assim, a jaqueira é assim, a bananeira é assim. Você tem que sempre estar limpando, você tem que estar tirando os galhos que estão mortos, os galhos que estão podres. Porque quanto mais você limpa, mais o quê? Mais produz. E é interessante, meu irmão, que tem algumas plantas, algumas árvores, que quanto mais ela produz, melhor vai ficando o fruto dela. Não é verdade? Existem algumas espécies de árvores frutíferas que quanto mais velha ela fica, melhor fica o fruto dela.
vai ficando com mais sabor, vai ficando melhor ainda os frutos dela. Então, nós, pessoal, enquanto nós estivermos ligados na videira, que é quem? Jesus, ele vai estar nos limpando, ele vai estar nos podando, para que nós possamos produzir cada vez mais frutos. Agora, se a pessoa, ainda que ela tenha tido frutos, ela é desconectada da videira, meu irmão, ela pode até estar com fruto, mas vai chegar uma hora que ela vai secar. Ela não vai ter mais utilidade. E um detalhe, né? O ramo, depois que ele é tirado da videira, não dá para você colar de volta. Você pode pegar Super Bond, você pode pegar cola, você pode pegar Durepox, deixa eu colocar Durepox, chocolate. Não vai adiantar, meu irmão. Assim somos nós. Enquanto nós estivermos ligados no Senhor Jesus, a gente vai estar produzindo, a gente vai ter frutos. Mas se a gente for podado, se a gente for cortado, como é que vai fazer? Aí Jesus fala no versículo aqui de número 3, ó, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, olha o que Jesus fala, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ó, permanecei em mim, ou seja, sou eu quem tenho que ter a atitude de estar ligado em Jesus. Eu já falei aqui numa outra oportunidade, tem pessoas que às vezes falam assim, né, hoje mesmo atendi um jovem no culto da manhã que aconteceu isso com ele. Ele frequentava aqui a nossa igreja, e aí teve um episódio na família dele, ele ficou meio chateado com o que aconteceu, porque aparentemente Deus não ouviu a oração que ele fez. Ele ficou meio triste com alguma coisa que aconteceu, porque Deus não ouviu a oração dele. Ele acabou se esfriando e saindo da igreja. E isso já se passou vários anos que ele está afastado de Jesus. E ele falou uma coisa, ele falou assim, aí ele comentou assim, essa semana eu parei em casa e eu parei para refletir, falei, peraí, eu tenho que voltar para a igreja. Quando eu fui parar para pensar, meu Deus, eu não percebi que já faz anos que eu estou longe de Jesus. Ele parou para pensar, falou, meu Deus, já tem anos que eu não vou na igreja. Já tem anos que eu não estou mais indo na igreja. E aí ele começou a olhar para a vida dele, ele começou a ver que a vida dele só regrediu. A vida dele só foi para trás depois que ele saiu da presença do Senhor. Gente, eu tenho, de ministério, eu tenho 30 anos. Até hoje, eu não conheço nenhuma pessoa, eu não conheço. Se alguém aqui conhecer, por favor, você pode falar aqui agora. Mas eu, dentro dos meus 30 anos que eu estou na minha caminhada com Cristo, no ministério, eu não conheço uma pessoa que tenha conhecido Jesus e tenha se afastado de Jesus e tenha permanecido da mesma forma ou melhor do que quando ela estava com Jesus. Todas as pessoas que eu conheço, inclusive dentro da minha própria família, todas as pessoas que eu conheço que um dia estiveram com Jesus e hoje estão afastadas, a vida delas só pioraram. Porque a pessoa não está recebendo mais o alimento. Meu irmão, se você tira o ramo da videira, ele vai parar de receber alimento. Ele não vai ter alimento mais. É como uma árvore. Se você corta, você pega um galho de uma árvore muito bonita, toda cheia de flor, cheia de fruto. Pega um galho de uma mangueira, por exemplo, cheio de manga. Você corta o galho, daquele galho, está cheio de manga. Que coisa linda, aquelas mangas, né? Manga espada. Eita, que manga deliciosa, né? Aí você pega, corta um galho cheio de manga espada. Nossa, que galho maravilhoso. Rapaz, vai estar cheio de manga, que beleza. Aí você começa a comer aquela manga, vai chegar uma hora que a manga vai acabar, o fruto vai acabar. As folhas vão o quê, pessoal? Vão secar. Vai chegar uma hora que o galho vai o quê? Vai morrer. A única coisa que vai prestar depois vai ser o quê, meu irmão? Botar para queimar. Não vai ter mais utilidade nenhuma. Mas e a árvore da onde o galho foi cortado? A árvore continua lá.
Ah, e o interessante, aonde foi cortado o galho, a própria árvore faz o quê? Ela faz produzir um outro galho, e às vezes até melhor do que o que estava antes. A nossa vida espiritual é assim, pessoal. Enquanto a gente estiver ligado com Jesus, Ele vai nos limpando, Ele vai nos fortalecendo. Eu comentava aqui essa semana, eu fiz uma brincadeira com o povo aqui, acho que foi na quinta-feira. Eu falei para o pessoal aqui na quinta-feira de manhã que a igreja é igual um posto de gasolina. Sabia? Todos nós aqui somos um automóvel. Né? Eu sou um caminhão, né? Desse tamanho aqui, eu sou um caminhão, trucado ainda, né? Aí eu estava comentando com o povo, meu irmão, você pega um carro agora, um carro moderno, pega um carro daí de última geração, motor 2.4 turbo, 16 válvula, entendeu? Pega lá, meu irmão, Tiptronic, automático, teto solar, ar-condicionado dual zone, direção automática, pá. Você pega aquele carrão bonitão, maravilhoso. Se o tanque dele estiver vazio, ele vai para onde? Não vai para lugar nenhum. Do que adianta ter ar-condicionado? Do que adianta ser câmbio automático? Se o tanque está vazio, ele não vai para lugar nenhum, meu irmão. Aí você enche o tanque, enche até a boca, completa. Oh, legal. Ah, nunca mais você vai precisar abastecê-lo, amém? Não. Ainda que você pegue uma estrada, ainda que ele faça 25 quilômetros por litro, vai chegar uma hora que o combustível... E o que você precisa fazer então para ele continuar andando? Ah, você tem que abastecer. E um detalhe, pessoal, você sabe que tem posto aí que a gasolina é o quê? Adulterada, não presta. Quando você vê um posto com a gasolina muito barato, meu irmão, cuidado que o barato sai caro. Você sabe que tem lugar que tem posto a gasolina adulterada, gasolina falsificada. E o que ela vai fazer com o motor do carro? Vai estragar o motor. Tem muitos postos espirituais aí dando gasolina para o povo, que é gasolina adulterada. A pessoa fica se alimentando com porcaria, a pessoa fica se alimentando com coisa que não presta. Sabe o que vai acontecer com o motor dela? Vai fundir o motor dela. Por que você vê muita gente que se afasta da igreja? Porque fica dando ouvido a um monte de besteira, pessoal. No YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Cuidado, gente. Nem tudo que você vê na mídia aí é verdadeiro, não, pessoal. Nem tudo que você escuta na televisão é verdadeiro, não. Tá? Eu digo, ó, eu tive uma boa experiência, meu irmão. Quando eu passei lá em Pernambuco, eu tive uma experiência muito interessante, tá? Eu estava em Pernambuco na época da pandemia. Na época da pandemia, eu estava em Pernambuco. Eu fui várias vezes lá no sertão de Pernambuco, em Petrolina, fazer reunião, e eu passei várias vezes pelo Rio São Francisco e pela transposição lá no Rio São Francisco. Tá? Uma obra que ficou 12 anos parada pelo outro governo, tá? No último presidente, em um ano, ele conseguiu fazer o Rio São Francisco chegar a todos os lugares. Aí, quando mudou a presidência agora de novo, o que fizeram? Fecharam de novo a transposição. Aí você vê um monte de imagens aí do Nordeste sofrendo com seca. Está sofrendo com seca porque o governo é que ganha dinheiro com isso. Entendeu? Porque não era para ter essa seca toda no Nordeste, não era para ter isso. Eu sei de uma coisa que eu vi, que eu vivi. A gente fazia um trabalho lá no Nordeste de abrir poços em lugares que estava sem água. E teve um rapaz que ele falou para mim, todo mundo que a gente queria contratar para abrir posto, falou assim, não dá, minha máquina está quebrada, meu caminhão já tá alugado, eu não tenho pessoal. Aí, quando eu conversei com ele falou assim, vem cá, é para a igreja mesmo? Eu falei assim, não é para político, não. Eu falei, não, é para a igreja, é um trabalho da igreja, nós vamos abrir postos para a igreja. Na época, eu paguei quase 20 mil reais para abrir um poço lá, artesiano lá. Ele falou, pastor, vou ser bem sério para o senhor. Já me ofereceram 4 vezes mais o que o senhor vai pagar para mim não abrir o poço. Ficaram sabendo que a Igreja Mundial quer abrir poço para o povo, me ofereceram 4 vezes mais. Eu paguei quase 20 mil, ofereceram quase 80 mil para ele não abrir o poço. Sabe por quê? Porque se o povo não tem água, o povo fica na mão da... Você está entendendo como é que é o negócio?
Então, gente, tem que tomar cuidado, meu irmão, com muita coisa que você vê aí, tá? E sabe o que é triste? Tem muita gente que está dentro da igreja que dá mais crédito às mentiras que falam do que aquilo que é pregado no altar, gente. É isso que deixa a gente triste, pessoal. Cuidado, meu irmão, com o tipo de combustível, de alimento que você recebe. Se você fica se alimentando com coisa ruim, você vai acabar matando a sua fé. Glória a Deus. Então, fique firme na videira. Quem é a videira? Jesus. Você tem que ficar firme na videira, meu irmão. Ah, mas o tempo está seco, o sol está... Não tem problema, você está na videira, a videira ela vai te dar o refrigério que você precisa, vai te dar os nutrientes que você precisa. Se tiver calor, ela vai dar água para te refrescar. Se tiver frio, ela vai te esquentar. Se tiver ventando, ela vai te fortalecer. Enquanto você estiver na videira, pode vir o que for, você vai estar firme ali e nada vai te destruir. Diga glória a Deus. Quem entendeu a palavra? Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus.